Sejam bem-vindos a mais um Espaço Opinião. Hoje começamos com a lei das 35 horas e a greve na saúde e as implicações no normal funcionamento dos hospitais. Na política analisamos o encontro entre Costa e Sánchez e a relação entre Portugal e Espanha. Analisamos o combate aos incêndios e os 2.000 militares que estarão prontos para ajudar. Falamos do IP3 e da proposta do Governo para a sua requalificação e a importância que tem para a região de Viseu. Na política internacional falamos do Governo alemão e do acordo de Merkel com os parceiros. São então estes os temas que temos hoje para análise e comigo em estúdio tenho Narciso Miranda. Narciso Miranda, obrigada desde já pela sua presença. Começamos precisamente por falar da redução do horário para 35 horas e as implicações que tem na saúde com o início da greve na saúde. Olha, a aplicação da lei das 35 horas está mesmo a ter grandes implicações, e diria até graves implicações, em alguns estabelecimentos da saúde em Portugal. E se é verdade que nós tínhamos serviços, ou alguns serviços já debilitados, que estavam a pôr em causa algumas das vertentes do Serviço Nacional de Saúde, com a aplicação desta lei, não propriamente com a aplicação desta lei, mas com a falta de preparação atempadamente de encontrar as soluções adequadas para responder aos efeitos da aplicação das 35 horas, que faz parte de um acordo, criou, ou está a criar, problemas complicados. E eu acho que se vive um período de alguma confusão em consequência de algumas trapalhadas e da não preparação, como disse há pouco, atempadamente desta situação. Não só da preparação, como também resultante do facto de terem feito mal as contas quando aceitaram estabelecer o acordo para as 35 horas. E, obviamente, que há muita gente que falhou nas contas, mas o principal responsável, aquele que mais falhou nas contas, foi o Governo e foram os partidos. De que forma é que falhou nas contas? Falharam nas contas porque não tiveram em consideração as consequências da aplicação, as consequências diretas da aplicação da lei das 35 horas. Falharam também porque perspectivavam um quadro muito mais otimista do que aquele que se respira no momento da aplicação da lei das 35 horas. Portanto, falharam duplamente. Falharam ainda. Terceiro, a terceira razão dos falhanços, de não preparação a tempo e horas dos processos necessários, designadamente da contratação de mais meios humanos, para suprirem as falhas resultantes da passagem de 40 para 35 horas, que são significativas. E a verdade é que nós chegamos ao início deste processo, que está agora a ser testado com menos de meia dúzia de dias, e o problema já não é só confusão. O problema é fecharem-se camas, o problema é fecharem-se serviços, o problema é reduzirem-se espaços de alguns serviços importantes, o problema é parar em alguns setores o processo de recuperação dos atrasos das respostas do Serviço Nacional de Saúde às necessidades dos cidadãos, atrasarem-se cirurgias, etc. Por exemplo, no São João, só no São João, para pegar num hospital de grande dimensão, reduziram 35 camas, isto é, há menos 35 camas para receber doentes. Fecharam 35 camas. Que foi também o mais afetado pela greve geral dos enfermeiros. Que começou também é um dos hospitais mais afetados, mas não é só no Hospital São João, no Hospital de Gaia, no Hospital da Guarda, mesmo no interior do país, é um pouco por todo o país. Claro que a dimensão nos hospitais de mais pequena dimensão é menor, tem menos impacto, aparentemente, tem menos impacto do ponto de vista quantitativo, o que não quer dizer que tenha menos impacto do ponto de vista qualitativo, porque eu não sei o que é que tem mais peso junto do cidadão, se é fechar 16 camas na Guarda, no Conselho da Guarda, ou se é fechar 75 camas no Hospital de São João. Eu disse no Conselho, queria dizer no Hospital da Guarda. Eu não sei o que é que tem mais impacto, porque são hospitais, são realidades completamente diferentes, são hospitais com dimensões diferentes e são hospitais que servem um número de utentes completamente diversificado. E eu acho que isto é mau, isto é negativo, e é sobretudo negativo por aquilo que produz, por os efeitos que produz, junto dos cidadãos, particularmente num serviço que já sentia debilidades, que nós já tivemos oportunidade de comentar algumas fragilidades, sobretudo em consequência de
cortes financeiros e, em consequência de, se calhar, em alguns casos, falta de planeamento e falta de execução de tarefas objetivamente. E estas 35 horas, de facto, vêm expor ainda mais estas fragilidades do setor da saúde. Exatamente. O problema da passagem de 40 para 35 horas vem dar mais visibilidade às fragilidades que se já viviam, que se já respiravam no sistema de saúde, sobretudo no Serviço Nacional de Saúde. De facto, isto deve ser uma preocupação do Governo? Tem que ser uma preocupação do Governo. Eu acho que tem que ser uma preocupação de todos nós. E, portanto, eu recordo-me as comemorações que foram feitas bem recentemente, enaltecendo as grandes virtualidades do Serviço Nacional de Saúde. As homenagens que foram feitas ao pai do Serviço Nacional de Saúde, António Arnaud, como sabe, faleceu há pouco tempo. E, portanto, nessa altura, todos os discursos apontaram no sentido de salientar não só a oportunidade da criação do Serviço Nacional de Saúde, mas também a importância da esquerda portuguesa dar mais atenção, dar mais prioridade, disponibilizar mais meios para um melhor, um mais saudável Serviço Nacional de Saúde. Eu acho que é muito complicado se nós caminhamos no sentido, os cidadãos caminham no sentido de chegar à conclusão que uma coisa é o discurso, outra coisa é a prática. Não obstante o que estou a dizer, compreende-se que este processo de alguma agitação, de alguma perturbação no Serviço Nacional de Saúde e noutros serviços vai se prolongar por mais algum tempo, mas espera-se e deseja-se, eu desejo, que o serviço volte à sua normalidade, naturalmente com o reforço de meios humanos necessários para cobrir os espaços que ficaram desertos com a redução do trabalho que cada funcionário, cada trabalhador faz por semana. E faz sentido, de facto, implementar esta redução das 35 horas sem contratar profissionais de saúde? Esse já não é o momento da discussão, porque, na minha opinião, não fazia sentido. Na minha opinião, não faz sentido implementar-se uma medida sem previamente analisarem-se as suas consequências. E, portanto, depois de averiguadas as consequências, há que implementar a medida e, paralelamente, criar as condições para que as pessoas não sintam os efeitos dessa medida. Mas isso não foi feito. Portanto, isso já passou. Isto agora há que remediar a situação e há que olhar em frente e há que resolver os problemas. O problema é esse. Há que fazer. E eu ouço muitos discursos e acho que não se está a fazer com a celeridade que a situação obriga. Narciso Miranda, é ainda aceitável que muitos hospitais mantenham escalas de 40 horas? Quase metade. Que é uma coisa curiosa e é uma coisa que não se compreende, não se explica. Ainda por cima, unidades, entidades, sejam hospitais, seja outra entidade qualquer, que assinaram o acordo, concordaram, que estabeleceram os patamares de acordo para reduzir 40 para 35 horas. Chegámos agora, passados estes dias da implementação da medida, há quase metade do país entre comas, que ainda não aplicou essa medida das 35 horas. Claro que isto vai ser progressivo, porque os sindicatos também estão a fazer pressão, os trabalhadores estão a fazer pressão e, portanto, mais dia, menos dia, aqueles que ainda não aplicaram o acordo estabelecido vão ter que o aplicar. É uma obrigação também. Não, isso eu não tenho dúvidas. Quer dizer, é uma obrigação, foi assinado, o acordo é acordo, criaram-se expectativas e neste momento já é irreversível desencadear o processo. Portanto, o problema não está nos trabalhadores, neste caso nos trabalhadores de saúde, o problema está em quem tinha a obrigação de estudar bem o assunto, de medir bem as consequências e não o fez atempadamente. Muito bem. Narciso Miranda, passamos agora ao nosso próximo tema. Falamos de Costa e Sánchez. Encontraram-se e falaram dos desafios da Europa. Tiveram um encontro entre os dois representantes de Portugal e Espanha. Como é que podemos ver este encontro entre Costa e Sánchez e a relação entre Portugal e Espanha no contexto europeu? É um acordo entre dois socialistas, é um acordo entre os dois primeiros-ministros e é um acordo dos líderes dos dois países da Península Ibérica. Portanto, é sempre positivo. Estabelecerem contactos, trocarem opiniões, trocarem ideias, temos que reconhecer que é sempre positivo. O primeiro-ministro espanhol, que é, como sabe, do PSOE, lançou algumas ideias interessantes.
falou na perspectiva europeísta, que isso já é um discurso batido, que todos nós temos ouvido, mas que vale a pena sempre repeti-lo. Mas depois falou muito, acentuou muito a necessidade de reforçar o eixo Madrid-Paris-Berlim. E deixou uma nota simpática para Portugal, como ele estava em Lisboa, mal seria se não lançasse uma ideia simpática, que foi dizer, eu gostaria muito de meter nesse eixo também Lisboa. Agora, a perspectiva ibérica, que foi muito salientada pelo Sanches, também foi uma nota positiva, que ultrapassou o comentário de circunstância ou um encontro também de circunstância entre dois líderes de dois países vizinhos e que são amigos. Mas, claro que falaram também no reforço do euro, falaram na redução das verbas da coesão, do Fundo de Coesão, como sabem é um problema para estes países, sobretudo para os países da periferia, Portugal e Espanha sofrem consequências a esse nível, falaram na necessidade de haver mais convergências, falaram nas questões das interligações energéticas, sobretudo Portugal, Espanha, França, que é um tema muito importante e, portanto, que eu estou totalmente de acordo. Isto é, falaram em temas muito importantes que eu tenho certeza que vão estar na agenda da Comissão Europeia de Lisboa, que se realiza, como sabe, como toda a gente sabe, no dia 27 deste mês. Depois o Primeiro-Ministro espanhol falou muito que veio cá aprender com a experiência da geringonça, com a experiência do Primeiro-Ministro português, do António Costa, falou na necessidade de ter um governo progressista e europeísta, portanto, são já os discursos de circunstância, mas o que eu lhe gostaria de dizer que é uma nota final relativamente a este encontro é que os discursos não fugiram muito do registro dos mesmos discursos que foram produzidos em encontros anteriores, com o anterior primeiro-ministro espanhol, que era do PP, que era da direita, e o primeiro-ministro português, que é o mesmo. Portanto, quer dizer que os países se dão bem, Portugal e Espanha, independentemente da cor política do governo que governa cada um do país. Há uma relação cada vez mais estreita e forte entre Portugal e Espanha. O governo anterior de Espanha tinha uma relação excelente com os dois últimos governos de Portugal. O governo, liderado por um anterior primeiro-ministro, que era da direita, que era do PP, estabeleceu uma excelente relação com o governo de Passos Coelho e depois manteve exatamente a mesma relação, boa, também com o governo de Passos Coelho. Portanto, as diferenças não são muito significativas e esta nota que o primeiro-ministro espanhol, o Sanches, transmitiu, que quer vir inspirar-se na solução governativa de Portugal, foi um gesto de pura simpatia que não tem qualquer conteúdo por aquilo que eu acabo de dizer. Destacou também aqui a capacidade de diálogo de António Costa. O António Costa é um homem muito experiente relativamente a estas cimeiras, a estes encontros, e é um homem que sabe escolher as palavras certas, no momento certo e em função de cada uma das circunstâncias e das conjunturas. Portanto, toda a gente sabe que o António Costa é um homem extremamente hábil. Há que saber reconhecer isso. Exatamente por ele ser um homem extremamente hábil é que ele tem sucesso na liderança de um governo que é um governo cheio de equívocos, mas que tem funcionado bem. E tem funcionado bem, ainda bem para o país. Portanto, o país está a beneficiar com isso. Portanto, António Costa tem méritos reconhecidos que ninguém lhes pode tirar. Narciso Miranda, falou-se também entre António Costa e Pedro Sanches no projeto europeu e consideram que só uma Europa forte e resiliente pode ser capaz de enfrentar os desafios que lhe são colocados. Isso é verdade. Aqui, de facto, a falar-se no projeto europeu. O projeto europeu passa por alguns desafios. É preciso, de facto, haver um projeto europeu forte para ultrapassar estes desafios que lhe são colocados, tal como António Costa e Pedro Sanches o disseram. O Pedro Sanches entrou bem. Entrou bem como líder de um governo novo em Espanha, de um governo mais à esquerda, e entrou bem com uma prática de coesão, de solidariedade, de afirmação da Espanha, mas sobretudo de afirmação de uma prática sustentada nos valores da solidariedade. Entrou bem também na defesa da coesão da Europa e na necessidade que ele transmite, e como disse bem, em termos de uma Europa mais firme, mais determinada, mais coerente, mais sólida e, sobretudo, com uma liderança mais afirmativa para enfrentar os problemas complexos. Fez bem em fazer esse discurso, fez bem em salientar essa nota,
porque o Pedro Sánchez tem consciência, como todos nós temos, que a Europa tem andado à deriva, que a Europa está fragilizada, que a Europa não consegue sequer sentar-se à mesa, ou melhor, consegue sentar-se à mesa, mas não consegue, à volta dessa mesa, encontrar patamares mínimos de solidariedade, de coesão, de solidez, relativamente a grandes problemas que está a enfrentar. Quais são esses também grandes problemas que a Europa enfrenta? Alguns que já abordámos aqui. Os problemas da migração são os problemas que mais têm dividido a Europa e que mais têm aberto caminho a processos populistas e a processos complicados que são perigosos para o futuro. Veja-se o que se passa na Alemanha. Queremos falar mais à frente os sinais começam, exatamente, os sinais começam a aparecer na Itália, a Hungria é um desastre completo. É o ponto da discórdia entre os países europeus e até mesmo naquilo que é o projeto europeu. Ponto de discórdia resultante de uma Europa fragilizada, porque, quer dizer, deixa arrastar os problemas, senta-se à mesa só quando os problemas já estão em ruptura, não há um espírito de colaboração, de cooperação entre os vários países, entre os vários líderes, praticamente os líderes são líderes passageiros, são líderes frouxos e, portanto, a Europa precisa de reafirmar o seu projeto, de solidificar o seu projeto e de criar meia dúzia de patamares que são comuns, de objetivos que são comuns aos vários países e fazer um acordo sólido de médio e longo prazo. E não atuar apenas em cima do acontecimento ou não atuar apenas quando há emergências, como tem acontecido até agora. É isso que falta, de facto. É isso que falta na Europa, na minha opinião. E a Europa está a atravessar um período muito complicado e é, de facto, isso que falta. A Europa tem que se sentar à mesa, todos os seus líderes, e discutir problemas de médio e longo prazo e encontrar plataformas de entendimento para os resolver. Quais são também os desafios que Portugal e Espanha enfrentam? Portugal e Espanha Isto fazendo um paralelismo também com a Europa. Primeiro tem alguns problemas que têm a ver com a questão da coesão, da aproximação a patamares de desenvolvimento que se aproximam da média da Europa. Basta vermos o nível de vida, comparado ao nível de vida de Portugal e de Espanha com os países mais desenvolvidos, parceiros europeus, para vermos logo uma diferença enorme nos vencimentos, no poder de compra, etc, etc. E depois, Portugal e Espanha têm alguns dos problemas que enfrentam são comuns e, portanto, é muito natural e é muito aceitável que eles se entendam minimamente para ter um discurso mais ou menos uniformizado junto dos outros parceiros da Europa. Agora, o grande problema é que não há espaço para discutir esses problemas de fundo e esses problemas estruturais. O espaço vai sendo ocupado com situações emergentes, com situações que acontecem em cima do acontecimento e, lá vou bater na mesma tecla, os problemas das migrações têm ocupado todo o espaço, todo o debate, consumido todas as energias e rouba tempo, rouba espaço, rouba serenidade para se avançar no sentido de enfrentar problemas mais estruturantes e mais virados para o médio e longo prazo. Muito bem. Narciso Miranda, passamos agora ao nosso próximo tema. Falamos dos incêndios, falamos da época de combate aos incêndios e falamos dos 2.000 militares que estão prontos para apoiar no combate aos incêndios. Olha, a primeira conclusão que temos de chegar é que a época de combate aos incêndios está a correr bem. Finalmente é possível dizer que estamos em julho e isto está a correr bem. É evidente que as condições climatéricas também nos ajudaram. Eu acho que é muito injusto dizer-se que isto está tudo a correr bem porque as condições climatéricas ajudaram. Mas é justo dizer-se que isto está a correr bem porque se conseguimos aprender as lições dos erros do passado e também está a correr bem porque toda a gente se envolveu no sentido de evitar repetir os mesmos erros. E terceiro ponto, também está a correr bem porque as condições climatéricas têm ajudado. Vamos lá ver como é que vai. Fala-se mais de incêndios, fala-se mais de combate aos incêndios. Fala-se mais em prevenção, que isso é que é a parte importante. Durante os últimos anos, não é só no último ano, durante os últimos anos, 3, 4, 5, 6, 7, 10 anos, andou-se a falar em incêndios. Agora começou-se a falar, foi preciso morrer gente, foi preciso esta catástrofe para se começar a falar não exclusivamente em incêndios, mas começou-se a falar em prevenção dos incêndios. Começou-se a falar em investir na prevenção. O que se tem andado a fazer durante este ano todo é um grande investimento, um monumental investimento na prevenção. Nos meios humanos, nos meios materiais, nos meios financeiros, mas também na pedagogia. A pedagogia do combate aos incêndios. Faltou prevenção, a pedagogia da Narciso. prevenção, da preparação, dos cuidados a ter, das necessidades de estarmos preparados para qualquer problema que possa surgir a todo momento. E eu acho que este investimento na prevenção está a dar resultados e o balanço
no princípio de julho, obviamente que é muito positivo. Ainda há muito para fazer. Há muito para fazer, mas já se fez muito, temos que reconhecer. Muito bem. Narciso Miranda, passamos agora para o nosso próximo tema. Falamos de um tema local e falamos da requalificação do IP3 e a sua importância. É importante aqui também este projeto de requalificação do IP3 apresentado pelo Governo. É muito importante. Ninguém pode dizer que não é importante. Não é só requalificação, é requalificação numa parte, sobretudo entre o nó de Penacova e o nó da Lagoa Azul, ali no Rio Dão, mas também há depois uma parte que é a duplicação das vias, que é entre Souselas e Viseu. Este projeto anunciado pelo Governo é para criar melhores condições de ligação Viseu-Coimbra. É para que as locações se façam mais rapidamente entre Viseu e Coimbra, mas também de uma forma mais segura. E, portanto, é muito importante esta questão da segurança, que cria coesão e cria competitividade neste miolo de Portugal, neste interior de Portugal. Agora, deixem-me dizer uma coisa que eu acho que é muito importante. É preciso ter coragem de o dizer. É que esta é a 4ª vez que se anuncia esta obra. 4ª vez que se anuncia a obra. E as pessoas e os agentes económicos, agentes sociais daquela região dizem, será desta? Porque há uma grande desconfiança. Porque esta nota é uma nota que é importante salientá-la do ponto de vista pedagógico, para demonstrar mais uma vez a diferença entre o que se diz e o que se faz. Eu não estou a dizer que, ao dizer que esta é a 4ª vez que se anuncia este investimento, não estou a dizer que a culpa é só deste governo. A culpa é de todos os governos que fazem muito show-off, que fazem muitas promessas. Segunda nota que eu gostaria de dizer também. Esta já não é tão simpática para este governo. Repare, este governo anuncia esta obra extremamente importante, muito oportuna, positiva, não há que o salientar, mas anuncia esta obra para o próximo mandato. E, portanto, e a questão é esta. Será que o próximo governo vai assumir? E não só é para o próximo mandato, como é para a segunda metade do próximo mandato. Isto é uma obra, segundo julgo saber, para ficar pronta, se Deus quiser, se tudo correr bem, em 1922. Nós estamos em 1918. Portanto, seja como for, repito, é positivo que pela 4ª vez consecutiva um governo anuncie a mesma obra e que as pessoas fiquem a pensar, vamos lá ver se é desta, deixa lá. Porque eu lembro-me que quando foi anunciada a 3ª vez, as pessoas diziam, a 3ª vai ser da vez, não foi. Agora espera-se que seja, a 4ª que seja da vez e que de facto este projeto seja concluído este projeto seja concretizado. É importante também para a região de vale Viseu. muito dinheiro, como sabe, isto são mais de 600 milhões de euros. E é importante, claro, sobretudo para a região de Viseu. Sim, e é muito dinheiro dos fundos comunitários, portanto também convém salientar isso. Narciso Miranda, é então a 4ª vez que é anunciado este projeto, então aqui da requalificação do IP3. Passamos agora ao último tema. Voltamos a falar da Europa e agora falamos especificamente do governo alemão. Falamos de Merkel, que chegou então a acordo com os parceiros e evita assim uma crise no governo. Merkel, de facto, vemos que também aqui o governo alemão está fragilizado. Podemos dizê-lo desta forma. A chanceler alemã, Angela Merkel, está a atravessar um período mau. Também é um bocado consequência de algum desgaste, porque ela é chanceler há muito tempo e, portanto, está a atravessar um período mau. Repetiu a experiência de uma grande coligação. Uma grande coligação da CDU, que é o seu partido, o partido dela, com o SPD, que é o Partido Social Democrata, isto é, os conservadores com os socialistas, os sociais-democratas. Essa fórmula governativa na Alemanha já teve um mandato, com algum sucesso, depois houve um intervalo e voltou agora, depois de um longo processo negocial, o SPD aceitou voltar à coligação. Mas agora o problema da fragilidade vem do outro lado. Vem do parceiro de sempre da CDU de Merkel, que é, como se sabe, a União Social Cristã, que é o partido USC, que é o partido da Baviera. É um partido conservador, mais conservador que a própria CDU, um partido de direita, claramente, e que a questão da divergência começou a surgir entre estes dois partidos de direita, que são históricos parceiros. Reparem,
estes dois partidos estão coligados desde o fim da guerra. Portanto, têm uma grande experiência e uma grande solidez na articulação das políticas. E, portanto, o seu líder começa a ter, aliás, alguma contestação no seu próprio partido. Qual é a questão que põe? É o problema da gestão dos fluxos migratórios, particularmente na fronteira da Alemanha com a Áustria. Felizmente, eu digo felizmente porque isso também nos diz indiretamente respeito, que a crise foi ultrapassada, ou pelo menos foi posta em banho-maria, o problema da crise foi adiado, porque uma Alemanha fragilizada fragiliza a Europa e uma Europa fragilizada tem a ver também com as consequências que se sentem em Portugal, como as consequências que se sentem em qualquer outro país parceiro da União Europeia. No fundo, aqui também só uma última questão para terminarmos e uma última nota. Foi bom acertarem as agulhas e anularem os sinais evidentes de crise, ou pelo menos adiarem as consequências da crise que se respirava já por toda a Alemanha. Narciso Miranda, Angela Merkel continua a ser o pilar da Europa? Angela Merkel é um dos pilares mais importantes da Europa. Não digo que é o único pilar, mas é o pilar mais importante da Europa. Quer queiramos, quer não, quer se goste, quer não se goste da senhora. Ela, de facto, é um pilar fundamental da Europa. Muito bem, Narciso Miranda, terminamos então a falar de Angela Merkel e do acordo com os parceiros e assim evitar uma crise no governo em torno das migrações. Narciso Miranda, voltamos a ver-nos na próxima semana. Boa semana. Muito obrigado. Da saúde à política nacional, passando pela política local e internacional. Foram então estes os temas que marcaram a atualidade de hoje, terça-feira.